Fala galera, estamos aqui de volta e hoje a gente vai falar da terceira parte da nossa sequência de aulas sobre o empuxo. Eu sou o professor Franklin, bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai continuar para responder a grande pergunta, né? Que o empuxo a gente falou de onde vem, como calcular, mas realmente o que é que determina mesmo se algo vai afundar ou boiar? A gente vai ver aqui um jeito muito legal de saber isso usando o teorema do empuxo, né? Que a gente viu na nossa última aula. Então, basicamente, a gente vai ter três casos, né? No primeiro caso que temos aqui é quando um corpo está em equilíbrio no líquido. O que é que isso quer dizer? Então, imagine que você pega um corpo e coloca ele dentro de um líquido de forma que ele fica ali paradinho, nem boia, nem afunda, ele fica onde você colocar, ele coloca. Você coloca um pouco mais abaixo, ele fica. Esse corpo que está em equilíbrio, está em equilíbrio por um motivo muito específico. Se a gente for pensar no caso em forças, né, que a gente aprendeu sobre a força do empuxo, você vai dizer é porque o peso está equilibrado com o empuxo, e faz todo sentido. E é exatamente isso. Agora, a questão é que a gente vai determinar com essa equação simples aí, P igual a E, uma coisa muito legal que a gente pode usar para vários outros casos. Vamos ver, né? Peso é igual a impulso. O que é peso? Né? É a massa vezes a gravidade. Então, é a massa do objeto multiplicado pela gravidade e o impulso é a densidade do líquido multiplicado pela gravidade também, multiplicado pelo volume do líquido que o corpo deslocou. Em outras palavras, como esse corpo está dentro da água, então o volume do líquido é o próprio volume do corpo, né? Então, se a gente for cancelar aí a gravidade, né, que já está dois lados, a gente vai ficar com a massa do objeto é igual a densidade do líquido multiplicado por esse volume aí que ele foi deslocado. Só que a massa, a gente sabe que densidade é igual a massa dividido por volume, né? Então, a massa, se a gente for reorganizar, a gente fica com massa sendo igual a densidade vezes volume. Reorganizando ali, colocando ali naquela equação, vai ficar a densidade do objeto multiplicado pelo volume do objeto vai ser igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido. E isso aqui é muito importante, porque como eu acabei de falar, o volume do objeto, no caso, é o mesmo volume do líquido deslocado, porque ele está todo dentro do líquido. Então, o volume que saiu ali foi o volume que entrou, o volume do objeto. Então, a gente pode considerar tudo isso como um volume só, V. Assim, vai ficar densidade do objeto vezes o volume é igual à densidade do líquido vezes o volume, de forma que a gente tem isso aí, ó. Densidade do objeto é igual à densidade do líquido, ok? Então, esse é o segredo para descobrir se um objeto, se um corpo vai ficar ali em equilíbrio no líquido, sem subir, sem descer, ou fazendo esse movimento uniforme. Outra história, vamos pensar que ele está ali em equilíbrio. É quando a densidade desse corpo, for igual à densidade do líquido. Viu como é legal? Simplesmente sabendo disso aí, a gente consegue saber se vai ficar em equilíbrio. Mas e quando não ficar em equilíbrio? Vamos ver. Muito bem, agora no caso 2, vamos imaginar um corpo que você coloca lá na água e ele vai afundar. Se ele vai afundar, você sabe, é porque a força está resultando para baixo. Então, o peso, no caso, vai ser maior que o empuxo. É lógico, só para informação, quando ele chegar no fundo do recipiente, aí vai equilibrar tudo porque vai aparecer a força normal, que vai juntar com o empuxo e vai equilibrar com o peso do corpo, né? Mas nesse caso, vamos só voltar na cabeça, que quando ele afunda é porque o peso é maior que o empuxo, naquele momento que você solta ele na água. Então, vamos fazer aquilo que a gente fez? É igualzinho, só que vai mudar o quê? Em vez de dizer que peso é igual, eu vou colocar um sinal de maior aqui. E a gente vai desenvolver a mesma equação, que a massa, peso é igual à massa do objeto multiplicado pela gravidade, e empuxo é densidade, gravidade e volume deslocado, né? Então, agora sabemos que cancelando a gravidade fica dessa forma, e nós também vimos que a massa pode ser escrita como a densidade vezes o volume, de forma que fica assim, a densidade do objeto vezes o volume do objeto é maior do que a densidade do líquido vezes o volume do líquido, ok? Então, olha só, nesse caso, igual ao outro, o volume do objeto é justamente o volume deslocado, porque se ele afundou, quer dizer que ele está totalmente dentro da água. Então, colocando de novo um V genérico aqui, podemos dizer que quando o objeto afunda, podemos determinar isso simplesmente com essa relação. A densidade do objeto vai ser maior que a densidade do líquido. Então, se isso for verdade, se a densidade for maior, o objeto vai afundar. Então, observe como, mais uma vez, a gente conseguiu uma relação simples para uma coisa que é importante. Então, já sabemos agora o que é necessário para que um corpo fique em equilíbrio, que é a densidade dele ser igual à do líquido,
E também sabemos o que precisa para que ele afunde. Se a densidade for maior que a do líquido, ele vai afundar. Aí você pensa, peraí, então isso quer dizer que para ele boiar, que é a única coisa que falta, a densidade dele tem que ser menor que a do líquido. Muito bem. Agora, tem algo ainda mais legal dessa parte que vocês vão ver agora. Então, como você deve ter deduzido, se para ele ficar em equilíbrio a densidade tem que ser igual e para ele afundar a densidade tem que ser maior, para ele boiar você deve ter pensado, a densidade é menor. E você está certo. Só que tem um detalhe. Boiar, um corpo pode boiar de maneiras infinitas. Por exemplo, um isopor, se você colocar um isopor na água, ele vai boiar, vai ficar, a parte que vai entrar na água é muito pequena, e a grande maior parte do isopor vai ficar lá de fora da água. Porém, se você pensar num gelo tipo iceberg, é o contrário. A maior parte do gelo vai ficar embaixo d'água, 90%, e a menor parte, 10%, fica do lado de fora. Então, existem diferentes formas de boiar. E se eu te disser que dá para você saber exatamente qual é a parte que vai ficar de fora e quanto vai ficar dentro da água? É isso que a gente vai ver agora, né? Porque quando você tem um corpo boiando assim, ele vai estar boiando com uma parte. Então, podemos dizer que vai ter uma parte do volume do corpo que vai estar submerso, e uma parte, e o volume todo, né? Uma parte submerso e vai ter o volume do corpo todo. A gente vai estudar a diferença entre essas duas partes do volume do corpo. Sabendo que nesse caso aqui, quando você coloca um corpo ele boia, é porque naquele momento o peso foi equilibrado pelo empuxo, né? Então nesse caso também agora a gente vai voltar para a igualdade. Peso é igual a empuxo. A única diferença é que agora, né, nós temos aqui o volume submerso. A gente sabe que o volume submerso não é o mesmo volume do corpo. Vai ter muito mais, não muito mais, né? Vai ter pelo menos alguma parte do corpo que está fora. Então o volume do corpo vai ser diferente do volume submerso. Então, continuando a desenvolver aqui, a gente vai chegar naquela mesma equação em que a densidade do objeto vezes o volume do objeto vai ser igual à densidade do líquido vezes o volume deslocado aqui, que é o volume submerso. E o detalhe, o volume do objeto ele é diferente da parte que está submersa. Mais específico ainda, o volume do objeto todo é maior do que a partezinha dele, ou a partezona, mas não importa, ainda vai ser só uma parte do volume que está submerso. Então, podemos dizer que V objeto é maior do que V submerso. Assim, podemos dizer que a densidade, já que a gente vai estabelecer essa igualdade, eu só fiz repetir essa equação aqui, né? Podemos colocar essa igualdade dessa forma aqui, ó, que a densidade do objeto dividido pela densidade do líquido vai ser igual ao volume que está submerso dividido pelo volume do objeto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você souber a densidade do objeto e a densidade do líquido e dividir, você vai ter a razão entre o volume que está embaixo da água em relação ao volume todo. Então, se você dividir a densidade do objeto pelo líquido e der, por exemplo, 0,5, significa que ele vai ficar metade dentro da água. Se der, por exemplo, 0,9, quer dizer que vai ficar 90% embaixo d'água. Se der 0,1, como no caso do isopor, eu acho, vai ficar só uma partezinha embaixo d'água e aí pronto. O que é que eu quero mostrar? Né? Isso que a gente viu aqui hoje, essas relações, que a densidade, se ele tiver menor que 1, vai boiar. Se for igual a 1, vai ficar em equilíbrio. E se for maior que 1, vai afundar. Isso aqui, por que isso é interessante? Por quê? Você poderia, a gente na verdade sabe muito bem, analisando as forças, dizer se vai boiar ou não. É só olhar se o empuxo vai equilibrar com o peso. Então isso você sabe fazer. Mas o ponto alto é que isso exige de você fazer cálculos. E isso que a gente está fazendo aqui é usar densidade. Densidade é uma constante, é uma coisa que você olha no Google, na tabela ali, ó, qual a densidade desse material, densidade do isopor, do gelo, da água. E rapidinho você sabe o que vai acontecer caso você faça o experimento. Então, por isso que essa relação aqui é melhor, é muito mais prática do que fazer essas contas que eu demonstrei aqui para provar, né? Então, lembrando isso aqui vai te ajudar. Para saber, então, se algo vai boiar ou não, é só usar essa relação. Então, galera, terminamos nossa série de impulso. Essa foi a nossa última aula. A gente vai fazer um exercíciozinho aqui e ali. Mas muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Recomende para os colegas, deixe seu like aí. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima!